E aí galera do YouTube, bom dia. Eu aqui, Arquimedes, aqui de Caratinga, para atender a solicitação aí de uma série de inscritos no canal que, a meu modo de ver, até parecem ser pessoas assim iniciantes no mundo das armas de ar, das carabinas de ar comprimido, e que me solicitaram que fizesse um vídeo falando sobre os diferentes tipos de carabina que existem e as vantagens e desvantagens que cada uma tem. Então eu resolvi fazer o vídeo e vou colocar aqui informações básicas, tá? Porque para você exaurir carabina você precisa de um dicionário, um livro da grossura de um dicionário para poder falar tudo sobre carabina. Então, assim, ficam aqui restritas informações mais usuais, mais básicas, mas que são também as mais importantes para você que pretende comprar, ter e atender aquilo que você espera de uma carabina de ar comprimido, tá bom? Então eu vou começar falando sobre as carabinas Springer, tá? Que é considerada, vamos dizer assim, a mãe de todas as carabinas, praticamente uma das primeiras que existiu, tá? Em termos de carabina de ar comprimido. Trata-se desse modelo de carabina. Ela é chamada Springer porque, para que você encha o pistão de ar para possibilitar o tiro, você precisa de bascular o cano, de quebrar o cano. Eu não vou quebrar porque não tem necessidade, mas fazer isso aqui, ó. O cano chega até uma certa altura e ele então tem uma trava que segura o ar comprimido lá dentro. Você municia a arma, volta com o cano para o lugar e ela está pronta para o disparo. Algumas, como essa aqui, tem uma trava de segurança que toda vez que você bascula, ela arma essa trava e o gatilho fica travado. Para que você viabilize o tiro, você precisa então de empurrar essa trava para frente ou puxar para trás. Cada modelo tem uma forma. Umas essa trava é aqui do lado do gatilho, como as Gamo, por exemplo, gosto de pôr essa trava aqui do lado do gatilho, tá? Nessa aqui, no caso, fica aqui atrás. Você então destravou, a arma está pronta para o disparo. Essas são chamadas carabinas Springer, tá? Existem delas em todas as versões e calibres. Por exemplo, existe essa como essa aqui, coronha de madeira, existe coronha de polímero, existe coronha de metal escamoteável, existe coronha plástica. Então isso aí, o modelo na qual cada uma vem, isso vai muito do gosto da indústria, da região, do país onde ela é produzida e o público que ela pretende alcançar. Então a Springer, ela é essa carabina basculável que se quebra o cano. Tem ela no calibre 4,5, 5,5, calibre 5, calibre 6, não sei se tem. 6,35 tem algumas. Tá? Mas ela é a arma mais comum que se vê por aí. Ela tanto pode ser de mola helicoidal, as versões mais antigas, quanto a mola pneumática, ou chamado gas ram, que está substituindo as molas helicoidais por ser melhor, tá? Agrega mais potência, faz a arma vibrar e recuar menos e dá uma regularidade nos tiros. Então a carabina Springer é esta aqui, tá? Todas elas, não só Springer, tem diferenças estruturais às vezes. Por exemplo, essa aqui tem trilho para colocar luneta. Tem carabina que não tem trilho. Essa aqui tem alça de mira e massa de mira. Mas tem carabina que não tem. A Gamo, por exemplo, lançou uma que você não tem mecanismo de pontaria na própria arma. Você tem que colocar uma luneta para você atirar. Que ela foi produzida para não usar esse sistema próprio de mira no corpo da carabina. Então essas são as chamadas Springer, tá? Quais são as vantagens dessa arma? Primeiro, manutenção dela é muito fácil. Você acha com facilidade e elas, assim, com muita facilidade são customizáveis. Você pode trocar cabo, aumentar o cabo, diminuir o cabo, pôr gás ou não, colocar uma luneta de um jeito, de outro, um red dot.
trocar gatilho, trocar guarda-mato, ela de certa forma é muito fácil de ser customizável. E qual é a crítica à indústria dela? A indústria não, perdão, os atiradores de elite dessa arma. É que eles alegam que ela é menos precisa, porque toda vez que você bascula o cano, você faz isso aqui, e você precisa de voltar o cano para o lugar, como eu vou voltar aqui agora. Eles alegam que esse encaixe não fica perfeitamente alinhado, que cada vez que você quebra e volta o cano para o lugar, ele se encaixa numa posição um pouquinho diferente da vez anterior, e esse pouquinho, ainda que seja em centésimos de milímetros, faz diferença na precisão. Então é a principal crítica. Aliás, vai aqui uma colocação para vocês no canal aí, esse negócio dessas armas que você vê em filme aí, o cara tira a arma da maleta, aí enrosca a coronha, pega o cano aqui, enrosca o cano, põe a mira, enrosca e vai lá no filme o mocinho lá e faz o tiro certeiro. Aquilo é ilusão, não existe isso, tá? Aquilo é só filme mesmo. Tá? Uma arma que você pega, desmonta e monta, e você consegue montá-la só com rosca e fazer ela ficar alinhada de um jeito que o tiro seja preciso, só em filme isto, tá? Com precisão de milímetros. Pode ser que seja preciso para atirar num alvo humano, porque um desvio, por exemplo, se a pessoa for atirar no meu peito, um desvio de 20 centímetros para qualquer lado vai me atingir, mas precisa que não existe. E a crítica a essa carabina é essa, que cada vez que você quebra o cano e que você volta ele para o lugar, ele não volta, ele não faz o encaixe alinhadinho, perfeito. Cada vez que você quebra, ele encaixa um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mais para cima, mais para baixo, e impede que seja muito preciso. Se você falar assim, Arquimedes, é a sua experiência, isso atrapalhou? Na minha não. Tá? Se dá realmente um desvio ou não, e me parece até bem lógico essa colocação, para mim não fez diferença. Pode ser que um atirador olímpico que precise de acertar a mosca certinha e tal, faça. Mas é a crítica que tem, essa é a chamada carabina Springer. Se a soleira é de borracha ou não, isso tudo são detalhes que cada uma tem, mas basicamente a carabina Springer é isso aqui. A vantagem dela é que você mesmo vai lá com a sua força muscular, você carrega, municia e tira tiro, e você tem a arma sempre pronta para ser usada. Então vamos passar aqui para um avanço que sucedeu a carabina Springer. Por causa dessa crítica, desse acoplamento aqui, cano-corpo da arma não ficar totalmente alinhado toda vez, eles então partiram, a indústria produziu uma segunda versão de carabina de ar, tá? Que é esta versão aqui, tá? Que são as chamadas underlever, ou cano fixo, tá? Porque já que quebrar o cano faz com que cada vez que você encaixa o cano não fique perfeitamente alinhado, então a indústria produziu uma que o cano era fixo, e eles colocaram um segundo cano abaixo, que é esse caninho aqui, ó, para você bascular através dele. Então você já não quebra mais o cano pelo qual o projétil vai sair. Você quebra esse cano de baixo, bascula ele, e o cano que vai ser usado no tiro permanece fixo. O municiamento é feito por essa abertura. Nesse caso dessa Hatz aqui, a gama às vezes você vira de lado, a Norica tem uma câmara que abre aqui, você então municia, mas o cano permanece fixo para que todo disparo então conte com o cano perfeitamente alinhado, para que você não tenha problema de precisão. E o basculamento é feito por um segundo cano. Nesse caso da Hatz é esse aqui de baixo, mas há casos em que a arma é basculada por um cano que fica aqui na lateral. Ele tem uma alavancazinha, você puxa, tá? E volta para o lugar e você enche a câmara de ar. Tá? Existem outras que às vezes é em sentido contrário, o cano está aqui, você abre ele para frente e volta para trás. Onde o cano que bascula vem colocado, isso aí, cada fábrica e cada região tem um sistema, mas o importante é que as chamadas underlever ou cano fixo são essas carabinas de ar que
tem o cano fixo e onde é colocado um segundo mecanismo, seja um cano ou uma alavanca lateral ou uma alavanca inferior, para que você então encha a câmara de ar e faça os seus disparos com cano fixo. Arquimedes é melhor do que Springer? Eu acho, tá? A Gamo tem umas carabinas de cano fixo, a CFR, CFX, que são magníficas. As Hatsan também são. Só que a Hatsan partiu para a área de carabina muito potente, e essa potência a mais prejudica a precisão dos acertos, o agrupamento. E às vezes o atirador não consegue ter um bom agrupamento porque a arma tem muita vibração, muito recuo. Mas os canos fixos da arma, que não são muito potentes, da Hatsan, perdão, são excelentes também. Então essa é a chamada underlever. Da mesma forma, tem nelas a versão com coronha de polímero, de madeira, com soleira de borracha, com esticador de soleira, com trilho para luneta, com aparelho de massa de mira e alça de mira, tá? Isso aí são agregados à parte. Só que o sistema é o sistema chamado underlever ou cano fixo. Tem dela também no calibre 4,5, 5,5, 6, 6,35 e aí afora vai, 5 milímetros. Então esta veio suceder, ou veio como uma resposta, um avanço às Springer. E são muito boas, tá? O que elas têm que aquela lá não tem em relação a certo desconforto é um peso a mais, que você agrega um cano a mais, ou uma alavanca a mais, então ela vai pesar um pouquinho mais, mas não chega a ser prejudicial. Mas em termos de precisão, ela pelo menos tecnicamente falando, tem tudo para ser mais preciso do que as Springer, tá? Eu particularmente não vejo muita diferença, mas também eu não faço competição de ter que acertar coisinha muito pequenininha, tá? Então essas aqui são as chamadas underlever ou cano fixo, tá bom? Então nós vamos partir aqui para a próxima, que veio também numa linha de sucessão como uma resposta aos anseios, à reclamação do mercado, tá? Que foi esse modelo de carabina aqui, ó, até caiu aqui embaixo aqui, ó, tá? Que são as chamadas multipump, ou seja, onde enquanto a underlever você dá uma quebra para encher o cilindro de ar, as Springer você quebra uma única vez para encher o cilindro de ar, a underlever não, você tem essa possibilidade de colocar quanto de ar você deseja. Por exemplo, vou colocar uma vez uma certa quantidade, posso aumentar isso para 2 vezes, para 3 vezes, para 4 vezes, de acordo com aquilo que eu quero, tá? Isto é bom por quê? Porque eu doso a potência que eu quero meu tiro. Não, eu não quero meu tiro com muita pressão. Então eu coloco menos pumps, que a gente chama de ar, dentro da câmara, tá? Eu quero um tiro com máxima potência. Então se o manual dela fala que ela suporta até 10 pumps, por exemplo, você então já dei 4, vamos 5, 6 e você vai colocar então até 10 para ter a máxima potência. Essas são as carabinas chamadas multipump. Ela tem uma vantagem que as outras não tem, que é você dosar a potência. Às vezes você está atirando dentro de casa e você quer apenas um tirozinho para 8 metros e tal. Você dá 3 pumps ali, você se resolve sem problema e dosa a pressão da sua arma, tá bom? Então estas são as chamadas multipumps, mas elas não têm só isso de vantagem, tá? De poder dosar a potência, não. Ela tem a vantagem também de que ela não usa mola nem gás RAM como aquelas duas anteriores usam. Ela usa uma câmara que cada vez que você comprime, né, você coloca mais ar. Eu já estou com 7 pumps no caso. Cada vez que você coloca mais ar, essa câmara estoca mais ar dentro dela, tá? Então não é uma mola que se comprime para depois empurrar uma bucha que vai empurrar o ar. Não é um sistema de gás RAM, de um pistão, de uma vareta que retorna e que vai sair para empurrar o ar. É uma câmara que se enche de ar como se fosse um balão e de repente quando você aciona o gatilho, esse balão, uma válvula libera esse ar
e então propele o projétil para frente. A vantagem de ser câmara de ar comprimido ao invés de ser mola de pistão ou de gazan é que ela tem menos recuo e menos vibração. Ela praticamente não tem recuo nem vibração. Por quê? Porque não vai existir uma mola indo para frente ou para trás para vibrar depois do disparo. Seja ela de gazan, seja ela de aço helicoidal. Ela tem apenas uma câmara que se encheu de ar e quando você aperta o gatilho a câmara esvazia, jogando o ar pelo cano e consequentemente propelindo o projétil. Então ela tem muito menos vibração, muito menos recuo. São as chamadas multipump. Tá? Elas têm também, a maioria delas, uma vantagem de ser uma arma que além de tirar chumbinho, atira esfera. As outras também atiram, mas essas vêm com a câmerazinha igual essa aqui, já separada, só para você colocar esfera, para você disparar a esfera, tá? Então, ela tem esse detalhe, embora tire com esferinha de aço, é muito pouco preciso, pouca gente usa, mas é uma opção, tá? Que tem a mais. Como aquelas ali, tem ela na versão em madeira, com coronha emborrachada, sem ser emborrachada, soleiro emborrachado, não alça de mira, massa de mira, todos esses detalhes, mas e em calibres também, 4,5, 5,5, 5, 6, 6,35. O diferencial é o sistema de você abastecer de ar a câmara, que é através de pumps que você tem então a possibilidade de regular a pressão, e a vantagem de na hora do disparo você não ter vibração, não ter recuo praticamente, porque uma mola não vai se distender ou não vai se abrir lá dentro com mecanismo de metal percorrendo o interior da arma. Pelo contrário, apenas uma válvula vai liberar o ar ali, então ela não tem vibração e recuo, ela então torna-se mais precisa do que as demais, porque ela inflige a arma menos balística interna, menos vibração para prejudicar a pontaria enquanto o chumbo ainda está aqui dentro do cano, tá? Então essas são as chamadas multipumps, tá? Muito comum lá no exterior, muito comum mesmo. A crítica que as pessoas têm é que para eu poder dar um tiro eu tenho que ficar lá uma vez, duas. Sim, se você tem que fazer isso, eu coloquei 8 aqui já. Se você tem que fazer isso uma ou duas vezes, em compensação ou mais vezes, você tem a vantagem também de dosar a pressão da sua arma para aquilo que você quer, uma vantagem muito grande. Então essas são as chamadas multipumps, tá? Todas as multipumps que eu sei não tem mola nem mola de gazan. É uma câmerazinha aqui dentro que vai armazenando, cada pump que você der ela armazena mais o ar e uma válvula que libera esse ar mediante o acionamento do gatilho, tá? É uma arma, esse Croisman aqui, então isso é preciso demais da conta, tá? É uma arma muito precisa. Por ser multipump é também cano fixo, óbvio, né? Então o cano permanece alinhado sempre com a direção do corpo da arma e não tem problema para desalinhar. Eu gostaria de dizer aqui que eu não estou com isso pondo defeito na outra não, na Springer não. Como eu falei, para mim, se dá uma diferençazinha na precisão ou não, foi imperceptível, mas se diz que tem, acredito que tem, assim, tem lógica para ter, tá? E o quarto tipo de arma que eu vou falar nele é esse aqui, é a carabina PCP, de ar pré-comprimido, considerada entre todas a melhor. Entre todas as armas de ar que existem, essa é considerada a melhor. Por quê? Porque ela, pela sua própria construção, pela sua própria engenharia, pode ter um cano maior do que as demais armas. E comprimento de cano tem muito a ver com a potência da arma, com a precisão da arma. Tá? Conforme o comprimento, vamos supor que você vai dar um tiro com 75 kg de gazan. Conforme o comprimento do cano, esse tiro com o mesmo peso de gazan vai ser mais ou menos potente, mais ou menos preciso. Então as PCPs têm esta vantagem de poderem ter um cano um pouco maior. É cano fixo também. Tá? O cano não é escamoteável, não é dobrável, ele não sai do lugar, ele está posicionado, alinhado, portanto seus tiros vão obedecer o mesmo alinhamento sempre. Tá? As PCPs, a modelo das multipumps, também não tem
mola, nem helicoidal, nem de gás aqui dentro. É esse cilindro aqui que vocês estão vendo, ó, que começa aqui e acaba aqui nesse anel, que a gente enche de ar, o ar fica armazenado nele. É muito ar que tem aqui dentro. Essa carabina aqui, ó, com 200 bar, igual vocês estão vendo aí, acredito que esteja dando para ver, tá? Para você ter ideia, tem aqui dentro desse cilindrozinho o equivalente a 10 pneus de carro com 30 libras cada um. É tanto que uma hora eu quero fazer um vídeo sobre segurança com PCP, porque isso aqui é um perigo em potencial se mal usado, tá? Mas ela tem essa vantagem, você tem uma bomba ou um cilindro scuba, daquele de mergulhador, que você faz uma conexão entre a bomba ou o cilindro, aqui com esse mecanismo aqui, esse furo, ó, onde tem os mecanismos que você vai carregar a arma, e você então faz o seguinte, você, através da junção do bico da bomba, espera aí que estão mexendo ali na câmera, então vamos continuar, através da conexão do bico da câmera, do bico da bomba, ou do bico do cilindro scuba, com esse bico aqui que vai receber o ar, você enche esse cilindro de ar, e normalmente esse cilindro abastecido de ar, ele te dá a possibilidade de efetuar alguns tiros sem precisar de recarga. Com qualidade boa, é uma média de 50 tiros, por exemplo, essa arma aqui. Ela mantém a regularidade até uns 50 tiros, sem a potência cair. Então, nesses 50 tiros você não tem que bascular, que encher de pump, você só tem que pegar o mecanismo, tá? Que você usa, no meu caso a minha é ferrolha, é monotiro, encaixar o chumbo aqui no lugar, voltar o mecanismo e fazer o seu disparo. Fez o disparo de novo, municia, faz outro disparo. E você tem, nesse caso aqui, com regularidade de tiro, 50 tiros, com uma potência excelente. Tá, são as armas mais potentes hoje do mercado aí, tá, são as PCPs, tá, a grande maioria, e você tem um tiro muito potente, sem nenhuma vibração e sem nenhum recuo, porque ela também, esse cilindro aqui, existe uma válvula aqui dentro, que quando eu puxo o gatilho, essa válvula tem uma abertura programada de tempo, para liberar o ar que está nela, tá, para o cano e assim propelir o projétil para frente. São as chamadas PCPs. Tem esse conforto de você ter uma média de 50, algumas são mais, algumas são menos, 50 tiros sem precisar de recarregar. Mas tem um desconforto que muita gente critica, acha ruim, é que na hora que você tem que recarregar esse cilindro, encher esse cilindro, com a bomba custa um certo esforço. Afinal de contas, tem muito ar comprimido aqui dentro. Eu particularmente encho com bomba, não tem problema, não tem dificuldade. Mas tem gente que não gosta, tá? Acha que fica muito pesado, mas mesmo assim, quando vê que uma arma dessa é extremamente precisa, estável, gostosa, que ela, se você segurar a mira direitinho, você vai acertar fatalmente. Quando ele vê os prós e os contras, ele prefere essa arma. Não é a mais barata do mercado, é uma arma até de um custo mais elevado ainda no Brasil, mas hoje é considerado top das armas de ar comprimido, as armas PCPs, tá? Então, essa é a carabina PCP, em qualquer calibre que você quiser, existe em calibres diferentes, inclusive fora do Brasil existe no calibre 9mm, tá? Que equivale a um tiro mesmo de uma 9mm. No Brasil a gente só pode ter até 6mm, tá bom? Tem versão coronha de madeira, com soleira de um jeito, de outro jeito, soleira móvel, soleira fixa, soleira com esticador, sem esticador. Isso aí tem para todos os gostos e para aquilo que cada um pode pagar, óbvio, aí dentro do mercado aí, tá bom? Exceto isto, a única carabina que eu não tenho para mostrar aqui para vocês é a que, ao invés de usar ar pré-comprimido, seja por ser PCP, multipump ou ar que você comprime pelo basculamento, a outra carabina que existe é uma que usa gás. É um gás chamado gás CO2, tá? Que normalmente ela tem aqui nessa coronha, você saca a coronha, encaixa um cilindro de gás parecido com esses desodorantes em spray,
Você ganha antitranspirante spray. O cilindro de gás é mais ou menos o tamanho de um tubo daquele de transpirante spray, por volta daquela proporção. E a pessoa compra o cilindrozinho de gás e põe aqui dentro e prende, e ele então vai atirando. Também não tem vibração, não tem recuo, e ele vai usando a arma enquanto tiver gás no cilindro. A hora que tiver o gás é descartável, tá, o cilindro é descartável, ele joga fora e coloca um outro cilindro e faz os seus tiros. A desvantagem que eu acho da CO2 é porque, por exemplo, enquanto uma arma dessa aqui eu tenho 50 tiros na mesma potência, tá na mesma regularidade, o CO2 varia muito. Às vezes, quando o cilindro ainda está na metade, você já começa a decair a pressão do tiro, a potência do tiro, a força do tiro, e oscila muito, tá? Além de que torna o seu tiro mais caro, porque além de você pagar a munição, você vai pagar o cilindro de CO2. Tá? Então eu particularmente não gosto, mas tem gente que gosta e que não se importa. Eu uso meu cilindro, eu dei 20, 30 tiros, eu ainda estou jogando ele fora, embora está usando lá no manômetro que ele ainda está metade ou mais da metade cheio. Então isso aí é questão de gosto. Mas a outra versão que tem é essa que usa gás, o gás CO2, sendo que armas com gás CO2 só pode comprar atirador que tem CR, certificado de atirador, caçador e colecionador, de preferência, tá? Que frequenta clube de tiro, porque o Exército Brasileiro não permite que legalmente você tenha essa arma sem ter esse documento. Então as armas de pressão são basicamente essas. Dentro disso você faz a sua escolha de acordo com o seu bolso, com o seu gosto e com aquilo que te parecer bem. Eu quero encerrar só dizendo uma coisa: a maioria dos atiradores que eu conheço, tá, o problema não é a arma que eles têm, o problema é eles mesmos, que não treinam pontaria, que não trabalham postura, não trabalham empunhadura, não trabalham controle mental, psicológico para puxar o gatilho, não trabalha temporização de tiro, né? E às vezes não é a arma que é ruim, às vezes ele não precisa de trocar uma arma, ele precisa de melhorar ele mesmo. Se você pôr uma arma dessa na mão dele, ele vai errar também, porque ele não trabalhou suficientemente para ser um bom atirador. Então assim, eu devo investir muito. Você tem dinheiro que está sobrando? Pode, tudo bem, mas que há necessidade em si, não vejo muita necessidade. Um bom atirador atira bem com qualquer arma, tá? Pelo menos ele tira dela o melhor que ela pode dar. Não se pode negar, não estou sendo aqui ridículo para dizer que uma dessa não facilita mais o tiro do que uma daquela. Mas eu estou dizendo o seguinte: a maioria dos atiradores, o problema não é a arma, é eles mesmos. Então você é um atirador que acertar bem, saiba que mais de 50% do tiro às vezes está em você, no seu corpo, na sua capacidade de concentração, de paciência, de treinamento, de autocontrole para você fazer tiros de sucesso, e é possível com qualquer arma, ok? Fora isso, existem fábricas diferentes, umas fazem um acabamento pior, outras melhor, umas são muito baratinhas, mas são muito ruins. Isso aí é questão de você na hora ir lá e ver aquilo que você puder adquirir de melhor. Podendo, adquira uma boa arma, é para sempre. Um conselho aqui: você vai comprar uma arma, hoje evite arma muito potente, tá? Se você quer acertar a mosca direitinho, a arma que o gasão dela está passando de 50 a 55 quilos, já fica difícil você agrupar. Você pode conseguir? Pode. Então, uma série de coisas. Você vai lixar o gatilho, você vai mudar algumas buchas e tal, mas se você não puder fazer esse tipo de adaptação, você vai ter muita dificuldade de acertar direitinho, de agrupar bem. Mas isso também é gosto, é só a minha opinião, né? Eu sou aquele que eu prefiro. É claro que com a PCP eu posso acertar a mosca e destruir o ar, mas eu prefiro o acerto do que a destruição. Eu prefiro colocar uma moedinha lá, puxa, acertei a moeda, do que colocar uma lata, um rombo desse tamanho na lata, mas eu queria acertar no meio, acertei mais em cima. Eu prefiro precisão, ok? Então tá aí, galera, um vídeo rápido, até de certa forma, sobre os tipos de carabina, para você saber a diferença que tem e qual escolher, ok? É Arquimedes aqui de Caratinga, desejando um abraço à galera do canal aí.